Pai, graça e beijo. Amém. Fala do Espírito seja esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Possamos estar aqui, né, para louvar e agradecer esse Deus que merece, né, toda a nossa adoração. Nos colocamos de pé para orarmos, começarmos com oração nesta noite. Todo-Poderoso Deus, grandioso Deus, queremos elevar a Ti as nossas vozes, ó Deus, em oração, para Te apresentar esse culto, Deus. Dizer que a nossa vida vivemos para Ti, Deus, e queremos Te entregar todos os nossos dias, ó Deus, em Tuas mãos. Amém. Te entregar, Pai, esse culto em Tuas mãos. Te apresento cada pessoa aqui presente, Deus. Viemos aqui louvar a Ti, cultuar a Ti, adorar e bendizer o Teu nome, Pai. Amém. Que Tu sejas o centro das nossas vidas, o centro das nossas atenções. Os nossos sentidos estejam voltados para Ti, dia após dia, Pai. E que o Senhor venha falar conosco, Deus, neste culto. Venha abençoar as nossas vidas através dos louvores, através da Tua palavra. Abençoe a cada um que estará louvando o Teu nome nessa noite. Abençoe o pastor Fábio que estará trazendo a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha abençoar, capacitar cada dia mais e mais os Teus servos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejas Tu conosco, Pai. Amém, Jesus. Vamos ler Salmos 34. A partir do 9, Salmos 34, 9. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltem-se para os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volte-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Os justos passam por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém que nele se refugia será condenado. Amém, né? Amém. Palavra maravilhosa. Ninguém, aquele que nele se refugia, não será condenado. Aleluia. Através da obediência, né, a Deus, aos seus estatutos, através da obediência nós somos abençoados nessa terra, né? Por mais que a gente passe por momentos difíceis, tribulações, adversidades, mas a presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença, né? A obediência a Deus e a presença dele nas nossas vidas, viver para ele, faz toda a diferença, porque é ele quem nos capacita, quem nos põe de pé, quem nos faz forte, né? Quem nos faz ir além. É ele quem nos sustenta, né? No momento em que mais precisamos, por uma enfermidade ou por uma perca, é ele quem nos sustenta, né? Possamos viver todos os nossos dias na presença dele, porque ele é maravilhoso, nós não somos nada sem Deus, né? Sem a presença do Espírito Santo. Amém.
Larinanda, estaremos ouvindo Larinanda, louvar o Senhor nesse momento. Não é o momento do dízimo ainda. No outro louvor será o momento do dízimo.
Louvado seja Deus. Deus abençoe, meninas. Estaremos louvando o hino para o nosso momento ofertório. Convido Raquel, a irmã Rita, firme nas promessas. Os irmãos possam estar contribuindo, né, com os dízimos e oferta. Promessas de
O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, está conosco. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, bem presente na angústia. E Ele nos diz essa noite: não pare, não pare. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como eu. Estava cansado, sem forças, desanimado, me senti amado e parado. Deus conhece, mas nunca sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare sabendo. Olhando as suas lágrimas e eu não vou te falar. Pega o que te queimou e vamos para o mar. E é o que me mandou até a mente. Me mandou uma separada. Pode para o mar, no lugar da tua memória e vou te amar. Me mandou até a mente. Me mandou uma separada. Pode para o mar, no lugar da tua memória e vou te amar. E eu vou te amar. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não vai sabendo. Olha nas tuas lágrimas e eu não vou te falar. Pega o que te queimou e vamos para o mar. E é o lugar que mandou até a mente. Me mandou uma separada. Pode para o mar, no lugar da memória e vou te amar. Me mandou até a mente. Me mandou uma separada. Pode para o mar, no lugar da memória e vou te amar. E eu vou te amar. Nada de parar, nosso tempo, nossa caminhada. Eu sei é difícil pra seguir, mas não me formar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Apanhou pra todo mundo, quem mandou até a mente. Quem mandou separar, pode para o mar, no lugar da memória e vou te amar. Quem mandou até a mente, quem mandou separar, pode para o mar, no lugar da memória e vou te amar. E eu vou te amar. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, Pai. Há um lugar nessa noite onde nós podemos aquietar nosso coração, aquietar nossa alma. O Senhor diz: aquietai e saber que eu sou Deus. Há um lugar nessa noite onde nós podemos descansar, repousar em segurança. Esse lugar é no Senhor.
agradecendo a Deus por essa primeira parte do culto, apresentando o pastor que estará trazendo a palavra, orando pela vida do sobrinho da irmã Gina, Luizinho, né? E o outro, não sei se é Luizinho, Marcinho. Estão carentes das nossas orações, né? Posso estar entregando a Deus nessa noite e agradecendo a Deus por todo esse culto, que Deus continue falando aos nossos corações através da palavra. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, primeiramente, sempre, Pai, nós temos que te agradecer, Pai. Mesmo sendo falhos, pecadores, Pai, mas a tua misericórdia repousa sobre nós, Pai. Amém. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde, Senhor, pelos livramentos, Pai. Meu Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Porque a tua misericórdia são a causa de nós sermos consumidos, Senhor. Se nós estamos de pé, se nós estamos respirando, é pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Meu Deus, obrigado pela primeira parte, Senhor, que já foi feita aqui, Pai. Nós sentimos, Pai, a tua presença, nós sentimos a alegria do teu Espírito Santo, Pai. Muitas pessoas lá fora, Senhor, procuram a bebida, procuram as drogas, procuram as festas para ter felicidade. E a felicidade do mundo é passageira, Senhor. No outro dia a pessoa está angustiada, está triste, está ressaqueada, mas a alegria do teu Espírito Santo é eterna, Pai. Cada dia nós sentimos a alegria na tua presença, Pai. Abençoe, meu Deus, cada vida de presente, nos dá uma noite em paz, uma semana abençoada para cada um, Pai. Nós te entregamos também o pastor na entrega da palavra, usa o teu servo como o Senhor vem usando, Pai, que ele venha ser mais uma vez canal de bênção, Pai. E que nós podemos estar prontos para ouvir e guardar a tua palavra, Pai. Amém. Visita cada visitante que vem aqui essa noite, Pai. Que cada visitante possa estar com sua mente, com seu coração, pronto para ouvir e guardar, Senhor, a tua palavra. E que o maior milagre essa noite aqui possa acontecer, que é o da salvação e da vida eterna, Pai. Nós queremos também, Pai, te pedir, Senhor, sobre o Luizinho, sobre o Marcinho. Eu não sei, Pai, o que aconteceu, Pai, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor. Meu Deus, se eles estiverem no hospital, usa aqueles médicos, Pai. Tenha misericórdia daquelas vidas, dá o grande livramento, Senhor. Que logo ele possa estar aqui com sua família, Senhor, se recuperando. Meu Deus, encontrando o grande livramento do Senhor, Pai. Não somente eu, mas a irmã Dina, todos estão orando, Pai. E nós cremos no milagre, na vitória, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Tudo que já aconteceu, Senhor. Obrigado, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O pastor está com a palavra. Também, em nome de Jesus. Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? É que nós vamos dizer aos nossos visitantes nessa noite: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Meus queridos, vamos estar pensando nessa noite sobre um assunto que talvez já tenha permeado a sua mente aí, o seu coração. Talvez tenha sido uma curiosidade da sua vida ou curiosidade de alguém que te rodeia, de um familiar, de um amigo, enfim. Qual é a religião de Deus? Meus amados, nós vivemos em um país que temos muitas religiões. Muitas religiões. O planeta Terra tem religiões que nós desconhecemos. Tem algumas professoras de religião aí, correm se eu estiver errado. E meus queridos, há algo importante que nós temos que pensar nesta noite, é sobre a tolerância religiosa. Há muitos pontos de vista diferentes, porém há um único Deus. E é sobre este Deus que nós vamos falar nessa noite. Porque independentemente do que nós acreditamos, independentemente do que as outras pessoas acreditam acerca dele, muitos até duvidam que ele existe, negando a sua própria existência, nós ainda assim somos provas vivas de que o Senhor existe. Mas qual é a religião de Deus? Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 25, como texto base. Raquel, eu gosto desse tipo de palavra assim, que eu vou lá em gelo, como a cocaína, como eu estou em sal e roda a Bíblia toda. Então,
Quem não conseguir acompanhando aí, anote, porque hoje a gente vai dar uma remada. A gente vai dar uma nadada boa, entendeu? Algo bem expositivo e alguns textos aí que talvez seja interessante até vir com uma anotação aí pessoal para um aprendizado, um aprofundamento por mais tempo em casa. Cada um desses textos daria mais de uma palavra, mais de uma mensagem em cada um. Então vamos tentar resumir. Mas como base, vamos abrir lá. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 25, a palavra do Senhor diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que Deus complete e abençoe sua palavra santa aos nossos corações. Espírito Santo, Deus vivo, mais uma vez, Pai, em tua presença, nós estamos nessa hora, clamando a ti, Senhor. Nós não sabemos o que o Senhor tem para nós nessa noite. O teu Espírito Santo é quem bem sabe. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale por nós e que o teu Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis, de tal maneira que nessa noite nós possamos ser bombardeados com a tua palavra e desafiados a olhar para ti com um olhar novo, com um olhar diferente, e que o nosso amor, a nossa fé, a nossa dedicação no Senhor aumente cada vez mais até a tua volta. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Qual é a religião de Deus? Meus amados, a Bíblia em si não defende religiões. Há muitos irmãos aí que já conseguiram ler a Bíblia uma ou talvez mais de uma vez, de Gênesis a Apocalipse, leu a Bíblia toda. E nós constatamos que a Bíblia em si não defende religiões e muito menos Deus tem alguma favorita. Isso é fato. Agora, meus amados, no entanto, nos deixa muitos textos bíblicos, foi nos deixado muitos textos bíblicos onde deixa de maneira muito clara para nós tudo aquilo que Deus ama e tudo aquilo que Deus abomina. E é pensando no amor de Deus sobre estas coisas, sobre a atitude, sobre ações, sobre proceder, e é pensando também sobre as coisas que Deus abomina e que este mundo perdido tem pregado e tem defendido tanto, é que nós vamos nos respaldar nessa noite, não para falar de religiões, mas para falar de princípios bíblicos, revelações que na palavra de Deus nos conduz à mudança de vida, à transformação e consequentemente à salvação em Cristo Jesus. Portanto, nessa noite abramos assim os nossos ouvidos iguais para que observemos o que Deus quer falar para cada um de nós. Então, iniciando nesse texto que nós lemos, são pontos importantíssimos. É algo marcante, algo desafiador, que se nós fôssemos parar só nele, nós concluiríamos a mensagem aqui. Então, voltando ao texto, no verso 18, a palavra do Senhor diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e como ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais. Aqui já mostra para nós, meus amados, algo desafiador. Primeiro, nos mostra que nós vivíamos em vã maneira de viver, que o nosso proceder muitas vezes era ou é ainda contraditório àquilo que Deus tem, àquilo que Deus quer para nós. Segundo, nesse verso ainda o texto fala que nós fomos comprados.
E assim nós estudamos pela manhã, concluímos hoje uma lição onde nós podemos compreender biblicamente falando que nós somos escravos ou servos livres, porque éramos escravos do pecado, vivíamos de acordo com o proceder, de acordo às vontades da carne, com a concupiscência da carne, dos olhos, soberbo da vida. O Senhor nos resgata, o Senhor nos compra e não nos compra com qualquer preço. O texto está dizendo que não foi com prata, nem foi com ouro, mas fomos resgatados da nossa maneira vã de viver, e muitas destas coisas que nós recebemos de tradição dos nossos pais. Os nossos pais viviam de determinada forma, contrária à vontade de Deus. Nós fomos criados nisso, e durante muito tempo das nossas vidas nós defendemos determinadas situações com unhas e dentes, até que nós encontramos verdadeiramente o Senhor Jesus dentro da palavra, quer seja lida ou ouvida, e passamos a compreender que precisaríamos viver em novidade de vida. O verso 19 diz: mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós somos comprados, meus amados. Nós somos resgatados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nem prata, nem ouro, nem conhecimento, nem sabedoria, nem ciência pode levar o homem até Deus. Porque o preço que foi pago não foi esse, foi sangue, foi morte, e foi morte de cruz, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O Senhor tem se manifestado a cada dia, em cada situação que nós temos vivido, em cada suprimento que Deus tem dado, em cada livramento. Deus tem suprido, Deus tem amparado, Deus tem dado sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Deus tem mostrado os precipícios, Deus tem mostrado as provas, Deus tem mostrado as tentações. Deus tem estado e sido conosco a cada instante. O verso 21 diz: por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A palavra do Senhor diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. A nossa esperança e a nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, se o Senhor tivesse uma religião favorita, a nossa esperança e a nossa confiança tinha que estar nessa religião. Porque a sabedoria que o homem depende para viver, o suprimento que o homem depende para continuar vivendo, os benefícios que só o Senhor dá, esse lugar de descanso, esse lugar de paz, esse lugar de amor, é na presença do Senhor. Quando nós somos pequenos, normalmente, nós seguimos os nossos pais, mesmo contra a nossa vontade, e a gente crê que os nossos pais têm o melhor para nós, daí nós vamos. E quando nós estamos crescendo, nós começamos a compreender que há determinadas situações que nós não queremos ir mais com os nossos pais, porque agora é como se nós tivéssemos aflorado vontade própria. Isso, espiritualmente falando, se chama livre-arbítrio. O Senhor tem nos dado dia após dia livre-arbítrio em escolher segui-lo, servi-lo ou não. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal. Amados, esse versículo 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, daquela que estraga, que acaba, que é consumida, mas da incorruptível, daquela que não acaba, daquela que não estraga. E essa semente incorruptível é fruto da palavra de Deus, da palavra que é viva e que permanece para sempre. O texto está dizendo que por toda a carne, que toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor. A vida humana passa muito rápido, e há muitas pessoas que, quando compreendem que passa rápido, exercem esse conhecimento de maneira errada. Se passa rápido, eu tenho que aproveitar mesmo.
Se passa rápido, eu tenho que curtir mesmo. Se passa rápido, eu tenho que ir. E aí perde sua vida, perde sua saúde, estraga sua família. Quantos casamentos, quantos lares foram destruídos por conta dessas coisas, como foi orado aqui, de prazeres passageiros, de algo que naquele momento parece fantástico, nos causam contentamento, nos causam alegria passageira, e no outro dia acabou, foi uma alegria. Mas, amados, nós somos alegres. Somos alegres e somos felizes, são coisas diferentes, mas nós somos alegres e ainda somos felizes. O Senhor nos traz momentos de alegria. Quem é feliz tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza, não é? Nós somos felizes independentemente dos momentos que estamos vivendo, porque esses momentos, por mais difíceis que são, eles vão passando, né? Como uma tempestade vai passando, e o Senhor, mais uma vez, conforme a palavra do Senhor diz, traz nos nossos lábios um sorriso novo. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então vamos às verdades bíblicas nesta noite. Primeiro, Deus abomina quem tenta dividir sua glória, sua majestade e seu louvor com outro. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Vamos abreviando o tempo aqui, tá? Quem não conseguir ir acompanhando, vai anotando aí. Isaías 42, versículo 8, o texto diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, não a dividirei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amados, Deus tem ciúme, e absolutamente nada e nem ninguém pode e deve ser capaz ou considerado digno de dividir a glória do Senhor. Ele mesmo diz no versículo 8: Eu sou o Senhor, artigo definido, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, não dividirei, nem o meu louvor. Em Salmo 115, vamos abrir aí, Salmo 115, Salmos 115, versos 1 em diante. Salmo 115, a partir do versículo 1, diz o texto. Salmo 115, a partir do verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata, ouro, obras de mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus abomina quando se tenta dividir a glória dele com outrem. Meus amados, nós cremos e servimos a um Deus que fala. Nós cremos e servimos a um Deus que ouve. Nós cremos e servimos a um Deus que é onipresente, então Ele está em absolutamente todos os lugares. É onipotente, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus onisciente, é um Deus que sabe de absolutamente tudo. Então não há outro digno de ser orado, não há outro digno de ser servido, não há outro digno de ser amado, não há outro digno de ser louvado, de ser adorado. É o Deus, meus amados, que não nos deixa sem resposta, porque Ele fala.
É um Deus que não nos deixa sozinhos, porque Ele ouve. É um Deus, meus amados, que quando nós parecemos que não estamos conseguindo mais andar, Ele nos carrega no colo e nós sentimos a Tua presença. Nós sentimos que Ele é o socorro bem presente na angústia. Aí toda a palavra começa a fazer sentido para as nossas vidas, porque nós sentimos que Deus não é um ser inanimado, mas é um ser real. É um Deus que nós podemos contar, que nós podemos adorar. É um Deus que recompensa. É um Deus que a Bíblia se confirma quando diz que é galardoador dos que o buscam. Em Mateus, ainda no capítulo 4, verso 10, Mateus 4, versículo 10, em meio à tentação do Senhor Jesus ali no deserto, algo tremendo acontece. Mateus 4, versículo 10, no final da tentação, o Senhor Jesus volta-se ao inimigo e diz: então disse-lhe Jesus, depois de tantas vezes ter sido tentado e ter suportado todos, ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tem tradução que diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós estamos aqui prestando o culto a Ele, a Deus, ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra. Segundo, Deus ama a instrução verdadeira e abomina a ação de enganar e deixar ser enganado. Hebreus capítulo de número 9. Eu falei que ia passar em quase todos os livros, não é? Vamos lá, Hebreus, Timóteo, Tito, Filemão. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, diz o texto: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Há pessoas sendo instruídas de maneira errada, há pessoas enganando com essas falsas instruções, e há outras sendo enganadas, e muitas deixando ser enganadas porque têm firmado as suas mentes em apenas religiões. Um dos lugares, meus amados, que há mais, um dos grupos de pessoas que tem maior concentração no inferno são de pessoas religiosas, porque a religião em si não leva o homem ao céu. A religião, meus amados, pode se tornar um mero hábito. A religião pode se tornar um mero costume. A religião pode nos fazer simplesmente ir à igreja e não ser a igreja. A religião muitas vezes nos põe a olhar mais para a vida do outro do que para a nossa própria vida. A religião nos põe a conhecer a palavra, mas a escolher determinadas porções que servem para nós e as demais só servem para os outros. A religião, ou ser religioso, nos faz muitas vezes lembrar, durante determinada palavra ou durante determinado louvor, de quem talvez teria que estar, mas não está. Será que Deus é bom nessas coisas? Quando nós estamos, é porque Deus tem algo para nós. Se Deus tivesse algo para a pessoa que não está, Ele estaria. Então, queridos, como é importante nós buscarmos de fato isso. Orar antes de sair de casa, pedir a Deus que fale conosco, nos despertar para ouvir, para entender, para absorver, para aceitar, para aplicar a voz do Espírito Santo. Mas quando nós não pedimos isso, muitas vezes nós entramos e saímos de um templo, e é como se a gente não tivesse saído de casa, e a gente começa a culpar o pregador, e talvez comece a culpar o louvor. Queridos, às vezes o problema é comigo, às vezes o problema é com cada um. Eu preciso me consertar, eu preciso me purificar,
intensificar. Eu preciso buscar Deus durante toda a semana para que nos cultos de meio ou de fim de semana seja o ápice da minha busca. É como quem faz dieta. Se você pesa todo dia, você vai se frustrar. Não é assim? Mas aí a pessoa fala assim: eu só vou pesar sábado, eu só vou pesar daqui 15 dias. E todo dia ela está naquela rotina. Quando ela chega naquele dia e pesa, pronto, olha que bênção. Foi algo contínuo que foi feito, foi algo trabalhado, foi algo empenhado, foi algo que gastou tempo, que gastou energia, que colocou propósito. Quando nós gastamos energia, quando nós gastamos tempo, quando nós colocamos propósito em nossa busca para com Deus, talvez nós não vemos diferença hoje, mas é uma semente que está sendo regada, cuidada, adubada, é sol que pega, é água. Daqui a pouco tempo você vai ver a glória do Senhor se manifestando sobre determinadas situações e sobre as nossas vidas. E quando nós pararmos para analisar, nós vamos começar a compreender que algo que nós fazemos, nós não fazemos mais, e nós nem lembramos mais quando nós deixamos de fazer, porque assim Deus faz. Então nesse texto está dizendo que ao homem, a vida do homem é assim: está ordenado morrer por sua vez, vindo depois disso o juízo. Qualquer outra religião que pregue o contrário está errado, porque a palavra de Deus é clara, né? Está aqui diante dos nossos olhos como é que procede as coisas. Fechou os olhos desse mundo, vamos abrir os olhos na presença de Deus. E queridos, e quem aqueles que partirem desse mundo sem o conhecimento do Senhor Jesus vão abrir os olhos no inferno, e lá estarão também para toda a eternidade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 14, a parte B. 2 Coríntios 11, 14. Vamos ler o verso todo. 2 Coríntios 11, 14, diz o texto: não é maravilha, porque o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Daí há muitas pessoas que falam assim: fulano voltou para mim, eu vi fulano morreu tem tanto tempo e fulano esteve aqui comigo, fulano foi lá em casa. Queridos, não. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Texto não vai ficar vagando por aí, não, já basta hoje, a gente vai ficar vagando por aí, depois que vai tornar vagar, ficar vagando, não. Vem depois disso o juízo. Abriremos os nossos olhos diante de Deus, ou abriremos os nossos olhos diante do diabo, abriremos os nossos olhos do céu, ou abriremos os nossos olhos no inferno. É assim que a palavra de Deus orienta. Então nós precisamos tomar atitude hoje e compreender que nem tudo que reluz é ouro, compreender que não é maravilha nenhuma qualquer coisa que vier a reluzir, porque a palavra do Senhor diz que o próprio diabo pode se transfigurar em anjo de luz, e se possível for, vai enganar até os escolhidos. Então o inimigo, ele pode se personificar na imagem de alguém. Ele pode. E a pessoa fica iludida, achando que é a pessoa, quando não é. Então precisamos compreender, amados, que há muitas pessoas se enganando, sendo enganadas quanto a estas questões, mas Deus nos deixa claro em suas revelações na palavra. No Evangelho ainda de Lucas, no capítulo 16, versículo 26, Lucas 16, 26, Lucas 16, 26, a palavra do Senhor confirmando ainda diz, Lucas 16, 26, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui fala a respeito da parábola de rico e de Lázaro,
Mas para nós compreendermos que há uma distância muito grande daqui para o céu e daqui para o inferno, e que há uma distância ainda maior do céu para o inferno, de maneira que se alguém quisesse passar do céu para o inferno ou vice-versa, não conseguiria, porque há um abismo muito grande, há uma distância muito grande, há algo chocante que impede que se passe de um lado para o outro. Mas nos nossos dias, amado, no nosso tempo, esse abismo não é tão grande, essa distância não é tão grande. Já falamos aqui outra oportunidade. Essa distância gira em torno apenas de 45 centímetros. É a distância média que faz separação do homem entre o céu e o inferno. É a distância média do corpo humano entre o cérebro e o coração. Quando nós compreendemos o Senhor só com a nossa mente, querido, nós podemos ser o maior intelectual, nós podemos ser o conhecedor da palavra, como a gente chega para tantas pessoas e fala de Deus, e fala versículos, e a pessoa até completa o verso. Mas ela ainda não entregou seu coração a Jesus, ela não sabe, ou ainda não aceitou Jesus como sendo o único e suficiente Salvador, aquele único que pode salvar, aquele único que pode libertar. Agora, quando essas verdades descem para o coração, aí faz toda a diferença, porque entende e aceita. Nós entendemos com a mente e aceitamos com o coração, e aquele que aceita e confessa, o Senhor confessa diante do Pai que está no céu. E aquele que nega, a palavra do Senhor diz, Jesus diz: eu também o negarei diante do Pai que está no céu. A terceira coisa, Deus ama quem vive aprendendo dele, como o Senhor Jesus falou: aprender de mim. Queridos, que dificuldade que nós temos aprender dele. É o Senhor dos métodos. Quando a gente vai estudar física, matemática, essas matérias, todas elas têm suas regrinhas. A pessoa pode ser extraordinária em conta, mas se ela não souber as regras, não vai servir de nada. Não é assim? Nicodemos era doutor da lei e vira para Jesus em determinado momento e diz: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz: terá que tornar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Como é que eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu já sou velho. Doutor da lei, conhecedor das leis, era doutor, era mestre, mas não era conhecedor da graça. Ele sabia as contas, mas não sabia as fórmulas. Obrigado. Sabia as contas, mas não sabia as fórmulas. Hoje em dia, se nós perguntarmos no grupo quantos querem ir para o céu, mas é tanta mão levantando. Aí quando a gente passa a explicar o que tem que fazer para ir para o céu, mais da metade das mãos se abaixa. E daquelas mãos que ainda ficaram de pé, a vivência faz com que elas, boa parte, abaixem as mãos. Porque o Evangelho é assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O Evangelho é assim: mas prefiro o outro do que a si mesmo. O Evangelho é assim: te deu um tapa na face, vira a outra face. O Evangelho é assim: roubou meu capa, larga também a vestimenta, ao contrário. O Evangelho é assim. E o ser humano muitas vezes, amados, não quer pagar preço, quer só lucrar. Quer só lucrar. Quer todas as bênçãos que Deus tem para dar, mas não quer estar andando com Deus, a fim também de receber essas bênçãos. Aprendei de mim. Aprendamos a amar como Ele amou. No livro de Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do 5. Diz assim, Filipenses 2, a partir do 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. Até o verso 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aprender de mim, diz o Senhor. Nós precisamos aprender, meus amados, dele através da sua palavra, do alto preço que ele pagou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Nós precisamos aprender dele e nele, queridos, o alto preço que ele pagou, como nós já lemos, que não foi prata nem ouro que ele nos resgatou, foi morte de cruz. Nós precisamos compreender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O Senhor derramou o seu sangue precioso, Jesus doou o seu próprio sangue para que nós fôssemos resgatados. Então, quando se fazem campanhas aí na internet, na televisão, de doação de sangue, é algo muito forte, é algo muito importante. Há pessoas ali, servas de Deus, que dependem daquilo, e há pessoas também que não são servos de Deus ainda, que dependem talvez de algo que está nos sobrando, para que elas tenham a oportunidade de continuar vivendo e talvez de conhecer o amor de Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus, doou o seu sangue por nós, derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos ser resgatados e transformados por ele. Em 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 6, versículo 20, 1 Coríntios 6, 20, a palavra do Senhor diz assim, mais uma vez, outro texto dizendo, reafirmando, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos comprados, nós somos resgatados, nós somos redimidos, nós fomos purificados. Portanto, Paulo escrevendo aos Coríntios, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é ser templo do Espírito Santo. Isso é ser igreja. É compreender que por onde nós formos, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. O que nós estivermos assistindo, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Nós estamos forçando a ver isso. O lugar que nós formos, nós temos que compreender que o Espírito Santo de Deus, imagina que coisa. Pensa quando você era criança, que seus pais iam para determinado lugar, você fala, não quero, mas você vai. Você vai, não tem quem ficar, você vai. E quantas vezes fomos para determinados lugares, sem querer, forçados aí, como é ruim, fazer as coisas forçadas. Mas eu não gosto disso, eu não quero comer, eu não gosto. Você vai comer. Assim é o Espírito Santo. Muitas vezes nós forçamos o Espírito a ir a determinados lugares que Deus, sem dúvida alguma, não gostaria que nós fôssemos. Ainda em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, 11 a 14, Hebreus 9, 11 a 14 diz assim, Hebreus 9, 11 a 14, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,
purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então eu falei há pouco que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Então a casa pecou, alguém da casa pecou, dependendo da condição financeira daquela casa, dependendo da quantidade de pessoas daquela casa, animais eram sacrificados ao Senhor. E o sangue daquele animal era espargido muitas vezes sobre o altar aqui, colocando aqueles pecados diante do Senhor. Os pecados eram perdoados porque o sacrifício havia sido feito. Até que chegou o momento que o pecado tomou conta e alastrou de uma forma terrível neste mundo, que não houve mais, não tinha mais condições de matar tanto animal. Senão todo mundo ia virar vegetariano. Não ia ter mais animal para matar, irmãos. Imagine, eu pego hoje, como um cordeiro, Senhor. E outra coisa, não é qualquer cordeiro não. O cordeiro está velho, o cordeiro está com a pata quebrada, o cordeiro está doente. Não. A história diz que era o mais puro, o animal mais perfeito, sem mancha, nem ruga. Era primícias, era animais de qualidade. Então você imagina, sacrifica esse animal hoje, perdoa. Amanhã a gente pega de novo, pega outro, toma o Senhor perdoa, pega outro, acabou. Até que Deus, olhando essa situação, manda Jesus Cristo sendo apresentado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado sobre a raça humana. Deixamos de ser meros pecadores e por causa do sangue do Senhor Jesus passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, a saber os que creem em seu nome. Em Efésios, ainda no capítulo 1, antes de ir para o último ponto, Efésios, capítulo 1, apenas o versículo 7, Coríntios, Gálatas, Efésios, 1, versículo 7, diz o texto, Gálatas 1, 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Fomos remidos, purificados, comprados, regenerados, limpo. O sangue do Senhor Jesus Cristo desce sobre as nossas vidas, nos limpa de todo pecado, porque é um sangue santo, sem pecado algum. E em último, Deus ama a atitude de abençoar e não amaldiçoar uns aos outros, como Ele mesmo nos faz. Lembra o que diz lá em Números 23, 8? Números 23, versículo 8, diz assim, Números 23, versículo 8: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Há muitas pessoas hoje em dia, meus amados, que fazem algo completamente contraditório que, por exemplo, esse texto diz. Há muitas pessoas que buscam em outras pessoas maneiras de tentar amaldiçoar outro. E muitas vezes o seu próprio semelhante, muitas vezes chega a sua própria parentela, não é? E queridos, o Senhor, em sua palavra, que nos mostra nesse episódio com Balaque aqui, onde estava querendo amaldiçoar o povo de Deus, o certo Deus disse: eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Amados, Deus já nos abençoou. E nós não podemos ser amaldiçoados, porque Deus já nos abençoou. Como é que não serve um Deus desse? Como é que não ama um Deus desse? Ele nos comprou, e essa compra é a maior bênção, o maior prêmio, é o lugar mais alto, é o ápice da vida humana, o lugar mais longe que nós podemos chegar. Não tem algo maior nesse mundo que nós podemos conquistar, senão ser servo do Senhor, ser um servo livre. Puxa vida, hein? Tem gente que trabalha tanto, que o dinheiro não chega no final do mês. Tem gente que trabalha tanto, luta tanto, tantas horas por dia, dorme tão pouco, e não consegue
consegue conquistar tudo que almeja. E o Senhor nos compra. E o Senhor nos faz servos livres. E o Senhor nos dá, amados, muito além, a Bíblia diz, daquilo que pedimos ou pensamos. Porque o que o Senhor nos favorece a cada dia é o que nós necessitamos para conquistar outras coisas. Deus não nos dá simplesmente uma vara, como tem aquele ditado, né? Ele nos ensina a pescar. Então Deus nos compra, Deus sopra em nossos narizes o fôlego da vida. Deus nos dá a oportunidade todas as manhãs de acordar e viver. Deus nos dá saúde para lutar, para correr atrás e conquistar. Então, se Deus nos desse tudo de mãos beijadas, nós estaríamos com os braços cruzados. Mas Deus, com sua maneira extraordinária de nos ensinar e de suprir as nossas necessidades, Ele nos dá uma vara, Ele nos ensina a pescar e Ele nos mostra que nós podemos. Tem gente que não tem paciência para pesca, né? Mas pesca não é comigo não. Eu gosto de pegar o peixe, já pronto. Já pronto. Mas manda para dar. Como é que é lá quando a gente viaja? Daniel, estava lá também. As meninas estão aí, não me deixam mentir. Irmão, lá mesmo eu pesco. Lá mesmo eu trato. Chego em casa já tratado, tudo limpinho, sem tripa, sem nada que não presta. Ali mesmo eu já corto, já tempero e ele mesmo já faço. É assim. Deus nos ensina como viver nesse mundo sem negar o seu nome. Deus nos ensina como viver nesse mundo sem levar porqueira para dentro da nossa casa. Aí quando eu levo o peixinho todo limpinho, tratado, as moscas passam longe. Agora pega um peixe e vai tratar em sua cozinha para você ver o tanto de mosca que aparece lá. Mas quando você leva tudo tratadinho, ó, Deus tem nos ensinado a deixar as porcarias desse mundo, as coisas sujas desse mundo, o que atrai coisas ruins desse mundo, do lado de fora da nossa casa, do lado de fora da nossa vida. Deixar do lado de fora, para que não atraia para nós desgostos maiores e nem dissabores. Aí em Efésios 1:3, estamos concluindo. Efésios 1:3, o texto diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas. Nós temos que estar, irmãos, na presença dele. Nós não podemos olhar Jesus de longe. Hoje passou uma corrida de Fórmula 1 aí, né? O Marlon e eu gostando bastante, não sei mais quem gosta aí. Tinha um piloto lá que não tem condição não. Max Verstappen. Quantas vezes não quiser parar, ele para. E sempre volta na frente dos outros. Nunca vi um negócio daquele não. E rapidinho ele volta 3 segundos. Na Fórmula 1 isso é um absurdo de tempo. 3 segundos, ou haja volta para chegar em 3 segundos. Ele volta com 3 segundos, a gente vai tomar uma água ou vai ao banheiro rapidinho. Quando volta, já está com 15 segundos na frente dos outros. Mais rápido que o Brasil no 7-1 contra a Alemanha. Um ligeiro. Queridos. E os outros, quando ele olhava o retrovisor, ele não via mais ninguém atrás. E quem vinha atrás perdia o ponto de vista, e isso é desanimador. A pessoa viu aquela. Toda vez que vira a curva, agora eu pego ele. Agora que vira a curva, já sumiu. Irmãos, não podemos ver Jesus de longe. Não podemos estar acompanhando Jesus de longe, porque corre o risco da gente nem chegar no pódio, corre o risco da gente nem alcançar o prêmio. Não podemos acompanhar Jesus de longe. No momento que Pedro começou a seguir Jesus de longe, o galo cantou. E no momento que o galo cantou, ele chorou amargamente. Não precisamos trazer choros de arrependimento para as nossas vidas, se nós vigiarmos para não ter do que nos arrepender. Isso é importante. Para quê? Arrepender para depois voltar chorando.
Glória a Deus, quem arrepende chora. Mas se nós pudermos nem chorar por arrependimento de coisas que nós podemos não realizar, melhor. Então, concluindo, a religião de Deus é a religião do Evangelho da verdade. Aí não precisa abrir. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Qual é a religião de Deus? A religião de Deus é a religião do Evangelho da verdade. É a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, é a verdade que liberta. É a religião da transformação. Como o servo do Senhor escreveu em Gálatas 2,20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é mesmo arrepiei todinho aqui. Já pensou? O que aquele servo do Senhor fazia, irmãos? Como ele perseguia, como ele matava. De repente chega em determinado momento da sua vida que ele encontra o Senhor Jesus e ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que vocês conheceram não vive mais, porque agora quem vive em mim é o Senhor Jesus. Oh, bem. É o evangelho da mudança de vida. Em Lucas 19, 8 e 9 diz: se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aí o Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa. É o evangelho da mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de ação. Então, se nós passarmos em qualquer igreja, por qualquer denominação, e nós não nos enxergarmos ali mudando de vida, se nós não enxergarmos as pessoas ali mudando de vida, buscando, servindo, adorando, crescendo diante de Deus como tem que ser, mude de religião, porque a religião que agrada ao Senhor é a religião que muda a vida, é a religião que transforma, é a religião que fala a verdade, que prega a verdade, que fala ainda muito mais talvez do inferno do que do céu, porque todo mundo quer ouvir do céu e poucos querem ouvir do inferno. Todo mundo quer ser próspero e ninguém quer andar com aquele que faz prosperar. É a religião que cura, é a religião que limpa, que restaura, que liberta, que salva. É a religião que sara. Essa é a religião que agrada o coração de Deus. E 2 versos só, para nós concluirmos. Marcos 2,17, apenas 2 versos. Marcos 2,17. Marcos 2,17 diz assim. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os santos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É o evangelho que liberta. E o último texto desta noite, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo 1, verso 12, fala assim, a partir da parte B aí diz: não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lembra daquele hino? Lembra? 377 do cantor cristão, ele fala assim: ó, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Bonito, né? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Poxa vida, que maravilha! Por que razão o Salvador para si me resgatou? O que eu tenho para dar? Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro
até o dia final. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a cada dia a buscar as verdades bíblicas, para não gastarmos tanto tempo com besteiras que não nos levam para o céu. Quem fez Deus? Quem é o Pai de Deus? Não. Tem que saber quem nós somos e como nós dependemos dele para crescer, para ser salvo, para mudar de vida e, como o apóstolo falou, dizer: viva não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos cantar, estamos concluindo o nosso culto. Que esse louvor seja uma oração para as nossas vidas. Nós possamos dizer nessa noite: és real para mim, Senhor. Como os rios querem encontrar o mar, eu quero te encontrar. Declare para o Senhor nessa noite. Peça ao Senhor que esse encontro seja uma realidade na sua vida todos os dias. Nós possamos, como pássaro, quando sai de uma gaiola, quer encontrar o céu, nós possamos querer encontrar mais uma vez o Senhor nesta noite. Os rios querem encontrar o mar, o pássaro quer encontrar o céu. Eu quero te encontrar.
consagrado a Ti, no lugar onde Teu povo se reúne para falar contigo, mas acima de tudo ouvir a Tua voz. Espírito Santo, Deus vivo, não nos permita, Senhor, nos distrair com as coisas desse mundo, ao ponto, ó Deus, de enxergar o Senhor de longe. Tem compaixão das nossas vidas, Pai, firme os nossos passos em Tua presença, na rocha que é o Seu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, viver neste mundo aguardando a Tua volta, crendo, Senhor Jesus, no sacrifício vivo do Teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, ó Deus. Esse evangelho maravilhoso que alcançou os nossos corações e nos fez não servir e defender uma religião, mas nos fez servir e defender a um Deus que tudo pode. Há um Deus que pode todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o baluarte das nossas vidas, o socorro bem presente na angústia, o possante de Israel, o leão de Judá. Deus, nós Te louvamos, Senhor, por Tua presença real no nosso meio e clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja derramando a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias nessa hora, Pai, em nome de Jesus, visitando, ó Deus, os enfermos da Tua casa de oração, os sobrinhos da irmã Dina, Carlos, ó Deus, que está ali em Conquista, prestes a fazer aquela cirurgia, se for assim da Tua vontade, que o Senhor seja o médico dos médicos naquela situação. Senhor, nós colocamos, ó Pai, cada um da nossa parentela diante do altar, cada situação que tem vivido, Senhor, Senhor tem sua maneira de trabalhar, nós só Te pedimos, ó Deus, misericórdia, graça, compaixão, que eles possam verdadeiramente ter a oportunidade de entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Nos leva, ó Deus, em paz para os nossos lares, nos dê o restante, nos dê toda uma semana abençoada em Tua presença, os projetos da Tua casa de oração. Deus, põe os propósitos do inimigo em falência nessa hora em nome de Jesus. O Senhor já abençoou e ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou. Te pedimos toda a Tua bênção e a Tua direção. Fortifica a nossa fé, aumente o nosso desejo de buscar, Te honrar, Te servir em espírito e verdade. Te pedimos todas estas bênçãos, agradecemos.